Fala galera focada na física, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Boechat e eu trouxe hoje uma questão que envolve calorimetria e eletrodinâmica. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz a ligação entre essas duas matérias da física. Se liga no enunciado. Dona Marise, numa noite fria de inverno, resolveu fazer café. Entretanto, percebeu que não havia água para fazer o café. Dona Marise teve uma ideia. Pegou cubos de gelo do congelador, de massa total 1,5 kg a menos 8 graus Celsius, e com o calor fornecido por um ebulidor, transformou-os em água a 90 graus Celsius num intervalo de tempo de 700 segundos. O ebulidor foi ligado a uma fonte de tensão contínua de 150 volts. Determine o valor da resistência elétrica do ebulidor em ohms, supondo que 60% da potência elétrica dissipada no resistor seja aproveitada para a realização do café. E aí ele deu umas informações aqui pra gente. Por que eu sublinhei de cores diferentes, galera? O que está sublinhado de amarelo significa que a gente vai trabalhar com elementos da calorimetria. O que está sublinhado de azul significa o que a gente vai utilizar para a eletrodinâmica. Vamos trabalhar agora com o que aconteceu desde o início, gelo a menos 8 graus Celsius até água 90 graus Celsius. Toda vez que eu vou ensinar isso aqui para os meus alunos, eu peço para eles escreverem com calma o estado físico da matéria inicial e a temperatura inicial dele. Então a gente tinha gelo a menos 8 graus Celsius. O que precisa acontecer enquanto esse gelo está aquecendo? Ele ainda, no estado sólido, atingir a temperatura de 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão dele a nível do mar. Em seguida, ele vai começar o seu processo de fusão. Então ele vai deixar de ser sólido, vai virar líquido, mantendo a temperatura de 0 constante. Após isso, nós temos a última transformação, que é quando a água no estado líquido permanece no estado líquido, porém varia sua temperatura até 90 graus Celsius. Cada setinha dessa daí que eu desenhei representa um calor. Então eu tenho aqui o calor 1, o calor 2 e o calor 3. Se o estado físico permaneceu constante e a temperatura variou, estamos falando de um calor sensível, que é exatamente o que aconteceu aqui no calor 1, que sólido permaneceu sólido e a temperatura variou, e o que aconteceu aqui no calor 3, que líquido permaneceu líquido e a temperatura variou. Agora, quando o oposto acontece, o estado físico da matéria se altera e a temperatura permanece constante, como no calor 2, estamos falando de um calor latente. Vamos fazer uma análise desses calores agora de forma separada e tranquila. Mas antes, presta atenção numa coisa. Ele tentou derrubar vocês com uma informação diferenciada no que está escrito lá no enunciado para os dados que ele deu aqui embaixo. E antes de eu explicar para vocês a preocupação zero que vocês devem ter com isso, eu vou botar aqui a fórmula do calor sensível para o calor 1, que é o famoso Q-macete, mc ΔT. Esse ΔT ele representa a variação da temperatura, que se vocês prestarem bem atenção, em todos os momentos que ela variou, a gente estava falando de graus Celsius, calor 1 e aqui no calor 3. Só que ele deu a informação do calor específico em Kelvin. Sabe o que vocês precisam fazer com isso? Nada. Por que vocês não precisam se preocupar? Porque quando a gente fala de variação da temperatura na escala Kelvin, nós podemos dizer que essa variação é exatamente igual à escala Celsius. Lembra? São escalas centígradas. Quando a gente compara dois pontos conhecidos em cada uma dessas escalas, pegar aqui a escala Celsius e comparar com a escala absoluta Kelvin, a gente tem de 0 a 100 na escala Celsius, para Kelvin 273 a 373. Entre esses pontos de mínimo e máximo que eu estou estipulando para esses termômetros, eu tenho 100 pontos na escala, por isso que são escalas centígradas.
Então, qualquer variação vai ser a mesma para ambas as escalas. Não preciso me preocupar em converter nada com relação a isso. Porém, eu tenho aqui grama nas unidades de calor específico. E a massa foi dada para a gente em quilogramas. Então, eu vou transformar essa massa de quilogramas para gramas. Basta multiplicar por 1.000 e a gente vai trabalhar com o valor de 1.500. Depois que você prestou atenção em todas as unidades, você pode correr para o abraço nas continhas. Então, fica calor 1 igual 1.500. Como o calor 1 faz parte do momento em que o objeto, né, no caso é o gelo, está no estado sólido, eu vou utilizar esse calor específico aqui. Então, vou botar aqui um Gzinho para não confundir, vezes meio. Variação da temperatura. Temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é menos 8. Estamos falando só do calor 1. Esse calor 1 vai ficar igual a 1.500 vezes meio, 750 vezes 8. Esse calor 1 é exatamente 6.000 calorias. Vamos dividir aqui a nossa telinha e vamos continuar. Calor 2 é um calor de variação de estado físico, um calor latente, em homenagem a todas as mulheres que estão assistindo, o famoso Que Mulher Linda. Aqui, a gente substitui a massa por 1.500 e essa latência é uma latência de fusão que ele deu aqui para a gente. Ó. Vale 80 calorias por grama. O calor 2, 120.000 calorias. O último, que é o calor 3, também é um calor sensível, porém agora o calor específico é o da água no estado líquido, né? Isso aqui vai ficar assim. Então, o calor 3, a massa 1.500, o calor específico da água vale 1, vezes ΔT, temperatura final, 90, menos a inicial, que é 0. Esse calor 3 dá 1.500 vezes 90, 135.000 calorias. Então, o calor total que foi fornecido para aqueles cubos de gelo, com o objetivo de utilizá-los para transformar em café, foi a soma de todos esses que a gente achou ali atrás. Então, o calor total vai ser 6.000, que é o primeiro, mais 120.000, que é o calor 2, mais 135.000, que é o calor 3, e nós temos aí como valor total de 261.000 calorias. Pessoal, muita atenção no momento que você estiver utilizando questões como essa que envolvem calorimetria e eletrodinâmica tudo junto. Por quê? Quando a gente trabalha com potência, e sim, esse é o bizu, esse é o grande link, o bizu é o macete. Como juntar calorimetria e eletrodinâmica na mesma questão? A gente aplica o conceito de potência, tá? Então, só para vocês ficarem sabendo, a gente pode calcular a potência na calorimetria como o calor, que no caso aqui vai ser o calor total, sobre o tempo que foi dado para a gente de 700 segundos. O grande problema é que, em unidades, isso aqui vai ficar em calorias por segundo. Tudo bem? Quando nós formos utilizar a potência na eletrodinâmica, e aí, muita atenção aqui no enunciado, vamos voltar para ele, ele deu para a gente a DDP de 150 volts e ele quer saber a resistência elétrica. Para cálculos de potência, eu posso utilizar U ao quadrado sobre R. O grande problema é que aqui a gente vai achar a potência em watts, que é o mesmo que joules por segundo. E tem um detalhe, ele ainda deu uma informação para a gente com relação à quantidade de energia da eletrodinâmica que de fato foi aproveitada para a parte de calor. Ele falou que só 60% dessa energia, né, no caso da potência, que foi utilizada para gerar calor. Então aqui a gente ainda vai ter que se preocupar com o quê?
Vamos multiplicar isso aqui por 60%. Eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui que, para vocês relacionarem essas duas matérias, né, calorimetria e eletrodinâmica, a gente vai fazer uma igualdade nas potências, tomando cuidado com o que foi de fato utilizado e com as unidades. Bom, eu tenho aqui potência na eletrodinâmica, como eu disse para vocês, somente 60% dela. Isso é igual à potência na calorimetria, porém, para ela se transformar em watt, ela tem que ir de calorias para joules por segundo. E ele falou para a gente isso aqui no enunciado, como é que a gente gera essa conversão. Então, eu vou pegar essa potência da calorimetria e vou multiplicar por 4,2. Está aí o grande passo para a resolução dessa questão. 60%, 0,6. Potência U ao quadrado sobre R. Isso é igual a calor total sobre o tempo vezes 4,2. Tudo bem? Isso aqui, então, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou isolar o R. Vou pegar esse R daqui, com todo esse termo que está aqui em cima, e vou trocar os dois de lugar. Depois eu vou pegar esse tempo que está aqui embaixo do lado direito e vou jogá-lo lá para cima do outro lado. Olha como é que isso aqui vai ficar. 0,6 vezes U ao quadrado vezes o ΔT, que subiu, sobre o calor total, que eu só vou chamar de QT a partir de agora, vezes 4,2, é igual ao valor da resistência. Eu não vou mais escrever assim, ao contrário, né? Eu vou botar o R do lado esquerdo, mas antes eu já vou gerar uma simplificação aqui. Eu vou dividir isso aqui por 0,6, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 7. Então, isso aqui vai ficar R é igual a U ao quadrado vezes o tempo sobre o calor total vezes 7. Galera, isso aqui vai ficar 150 ao quadrado vezes 700 sobre o calor total 261.000 vezes 7. Para a alegria de vocês, eu já fiz essa conta. Esse valor de resistência vai dar aproximadamente 8,62 ohms. Gabarito da questão, letra D. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam dessa dica de como se junta a calorimetria com a eletrodinâmica numa questão. Um grande beijo e até a próxima. Valeu, galera!